Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina. Para o pessoal aí de outros países é Brasil. Hein? Nós estamos no Instituto de Cultura Espírita, ICEF. A reunião é ao vivo. Hoje é dia 14 de novembro de dezembro de 2012. Ou 11. Em 2011. Então tá ótimo. Então, amigos, para a abertura da nossa reunião, conectemo-nos com o amor universal. Conectemo-nos com a energia cósmica superior, o amor que banha o universo. Respiremos nessa atmosfera de paz e harmonia, sentindo essas energias adentrarem nas nossas estruturas de diversas dimensões. Que possamos nos sentir energizados, sintonizados, conectados com amigos da dimensão extrafísica, com companheiros de trabalho, pessoas como nós, que labutam na outra dimensão, nos intuem, trabalham e amam. E assim, envolvidos por essa atmosfera e por essas energias, abrimos a reunião de hoje. Muito bem, hoje nós temos também um convidado, aliás, dois convidados. Primeiramente, nós temos aqui o professor Paulo Henrique Wedenhoff. Obrigado pelo convite. Ele é um empreendedor na cidade de Curitiba. Ele está aqui como professor do curso de Teologia Espírita da Faculdade Dr. Leocádio José Correia, Curitiba, Paraná. Ele faz parte da equipe de coordenação de grupos mediúnicos em Curitiba, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas de Curitiba, faz parte da equipe de palestrante do curso de capacitação de monitores de grupos de estudos espíritas, da equipe de coordenação de núcleos espíritas diversos, de equipes de voluntários, da equipe de editores voluntários, e é um expositor da doutrina espírita em vários estados. Bem, também está presente conosco o professor Oduvaldo Mansani de Mello. Ele é graduado e pós-graduado no curso de Teologia Espírita, da mesma faculdade que a Faculdade Dr. Leocádio José Correia, de Curitiba, Paraná. Ele faz estudos, pesquisas, palestras, sempre gratuitas, sobre a doutrina espírita no Paraná e em outros estados brasileiros também. Reside em Curitiba, faz parte também do grupo de exercício mediúnico, graduado em Ciências Econômicas, bancário, e faz palestras em vários locais, em vários ambientes espíritas ou não, interessados no assunto. Bem, amanhã não será transmitido via internet, mas entrará no site depois, todos podem acessar a palestra que o professor Oduvaldo Mansani de Mello, amanhã, né? Amanhã. Vai fazer sobre física quântica e mediunidade. É isso o tema? Perfeito. Certo. A palestra é gratuita também, mas as pessoas que quiserem comparecer aqui nesse ambiente precisariam dar o nome, porque o nosso espaço é pequeno, certo? Então, temos que conversar ali com a Marcela, parece que já está quase. Já está com 30 inscritos já. 30 inscritos, 40 dá, né? Acho que 40 no máximo aqui, a gente ajeita aí, né? Pilha uma cadeirinha em cima da outra. Faz o segundo andar. Muito bem. Bom, mas então hoje o tema vai ser sobre a questão da teologia espírita. Eu, pessoalmente, considero o tema polêmico,
Tá? Tanto é que nós solicitamos ao professor que não fizesse uma palestra, mas que respondesse a uma entrevista. E na entrevista ele vai desenvolvendo o seu tema, naturalmente com a habilidade e conhecimento que ele tem, sem dúvida alguma. Tá? Então, poderíamos iniciar a primeira pergunta ou quer fazer uma breve introdução? Não, pode começar. Pode iniciar? Então, tá, o pessoal está ansioso aí. Uma pergunta inicial e básica. O que é teologia espírita? Muito bem. Veja, o original mais conhecido vem do grego theos, logos. Né? Logos, logia, lógica, estudo, entendimento. Theos, Deus. Então, os teólogos tradicionais estudam Deus e religião por extensão. Essa seria uma das exposições. Esse é do termo teologia. Agora, teologia espírita já seria o estudo do sentido, do significado da vida pela ótica espírita. Muito bem. Opa! Vai ser divertido hoje. Você guarda a tela, então hoje, né? Descontrai. Muito bem. Sobre essa explicação inicial do professor, alguém dos presentes ou da internet gostaria de fazer alguma subpergunta? Não fazer uma exposição, pelo amor de Deus. Fazer uma subpergunta sobre isso, ou nós seguimos na sequência, porque há algumas questões já anotadas ali. Mas se alguém, dentro dessa definição, acha importante que seja colocado algo, né, só levanta a mão se passa o microfone. Né? Se não, seguimos. Bem, seguimos então. O termo teologia espírita não traz uma lembrança atávica das religiões dogmáticas? É verdade. Nós poderíamos ter colocado algum outro nome para o curso, mas quando a gente procura a aprovação do MEC para oficializar um curso que seja reconhecido, nós temos que nos adaptar a um protocolo. E cursos que trabalham temas ligados ao sentido, ao significado da vida, da dor, da morte, estudar Deus, estudar a origem das religiões, a aplicação dos princípios. Então nós temos que nos submeter a um determinado protocolo. E as pessoas que estavam trabalhando na organização do curso pelo lado do MEC acharam que era melhor que o curso se chamasse Teologia Espírita. Esta é a visão desse participante do processo como professor. Lógico que existem vários assuntos, temas e opiniões que interferiram nesse processo da escolha do nome. Imagine um curso superior de Espiritismo. Talvez ficasse melhor para nós espíritas, mas para as pessoas que não são espíritas e que gostariam de participar do curso, talvez teologia espírita fosse mais atraente. Vejam que há vários cursos de teologia. Ponha-se no lugar de uma escola do futuro, querendo contratar professores para fazer ensino de religiosidade. Não estou falando do ensino de religião, né? Passar religiosidade para os alunos, trabalhar o tripé do conhecimento, que é filosofia, ciência e religião. E eles gostariam de ter um professor que fosse da linha confessional espírita. Mas, para poder dar aula, ele precisa estar certificado pelo MEC. Mas não está disponível. Então, teriam que chamar um teólogo católico, ou um teólogo evangélico, ou judaico, ou de alguma outra linha reconhecida pelo MEC, para poder fazer um ensino de religião, ou de religiosidade, ou de história das religiões, ou de religiões comparadas. Então, a partir de agora, as escolas que quiserem contratar um professor com especialização, com graduação, com pós-graduação em teologia espírita, agora está disponível. Antes não estava. Por favor. Eu gostaria de também auxiliar no debate, relembrando aqui que o estudo das religiões nas escolas, ele passou a ser normal e natural. E são estudadas, debatidas as várias religiões.
o que nós temos presenciado que tem acontecido. Em muitas escolas, como não há espíritas que se dispõem a ir ou não são convidados, talvez, se passa o filme dos espíritos para ensinar espiritismo para as crianças. Isso é extremamente danoso. Outras situações, nós vimos agora que há uma presença, uma busca pela espiritualidade muito forte, em livros, novela, etc. Eu mesmo presenciei um programa em que os atores de uma novela foram chamados a dar uma entrevista sobre a sua experiência na medida que a novela apresentou aspecto de mediunidade. E, pasmem, foi chamado um teólogo católico para explicar mediunidade. É natural, ele se sentiu até numa situação um pouco difícil, porque ele trabalhou mediunidade com uma mediação e ponto. Então, eu penso que nós, espíritos, não só os teólogos, nós temos que estar, de repente, mais presentes para ajudar na compreensão do espiritismo, até porque ele é também conhecimento humano, como está na questão 798. Coisa um pouco mais ampla, né? Porque é interessante que o termo teologia espírita, inicialmente, ele dá um certo impacto para quem não está acostumado. É verdade. Dá um certo impacto, porque nós lutamos a vida inteira para tirar esse revestimento de religiosismo e de instituição religiosa para caminharmos numa estrada de religiosidade e de espiritualização, que é completamente diferente, né? Então, quando a gente escuta esse termo teologia espírita, a gente leva um verdadeiro susto. Eu levo. Todos nós. Inclusive, a gente vinha acompanhando o processo de tentativa de aprovação do curso, que se estendeu por vários anos. Porque quem que eles mandavam para fazer a avaliação? Religiosos. De que linha? Das linhas tradicionais. Então, não foi fácil conseguir a aprovação do curso. Por outro lado, vejam, é do nosso conhecimento que muitas pessoas trocam de centro. Vão num centro, não se adaptam, depois vão num outro centro, e há essa busca. E alguns vão, inclusive, em várias unidades religiosas diferentes, né? Várias denominações religiosas, fazendo a busca da verdade, né? Uma verdade que faça sentido para aquela pessoa. Muito bem. Quantos gostariam de estudar Espiritismo, mas não se adaptam aos centros que visitaram? Mas ao olhar um curso de Espiritismo, chamado Teologia Espírita, numa faculdade aprovado pelo MEC, ele se sente mais encorajado. Vai e se surpreende, porque são inúmeras disciplinas trabalhando os 3 grandes eixos do conhecimento, que é filosofia, ciência e religião. E os alunos são os melhores, as melhores pessoas para falar do aproveitamento que fizeram no curso, né? Alguns dizem, mudou a minha vida. Outros dizem, mudou minha visão de mundo, né? E nada melhor do que o próprio Duvaldo, que está aqui, que se graduou no curso, para mencionar o que ele achou do curso. Eu posso dizer que, para mim, foi uma experiência muito gratificante, e eu penso que não sou o único. Até porque eu sempre tive uma busca da espiritualidade em minha vida toda, desde criança. Mas eu não conseguia perceber o que é que eu procurava. Tanto assim que, durante 10 anos, eu frequentei um centro espiritualista, e não vai nenhum demérito ao centro espiritualista. Mas em algum momento eu digo, mas eu quero mais. Eu quero mais. E eu fiz uma opção. Eu vou fazer o curso de teologia sem ser espírita, que eu quero saber do que se trata. Tanto é que eu me tornei espírita, fui para o espiritismo, literalmente quando eu estava terminando o curso, para saber exatamente o que eu estava fazendo. Até porque eu estou com 67 anos, não posso perder muito o meu tempo precioso aqui na matéria. Espero ficar aqui o necessário. Então, a minha conclusão é assim: o curso de teologia não é só um curso de teologia, é um curso de vida. Quem entra, um curso de vida.
quem entra, sai outra pessoa. Ou você não termina o curso, porque o desafio é muito grande, como é o desafio do espiritismo. Porque quem entra para estudar no centro espírita, ou ele desiste desde logo, ou se entrega, porque eu acho que não há meio espírita. Ou você é espírita ou não é espírita. Não vamos dizer assim que tem que ser radical, não é radicalização. Eu estou fazendo assim, viver o espiritismo, né, de verdade, um gosto. E um aspecto que eu gosto muito de separar nos encontros, porque eu tenho participado de encontros, inclusive, junto com várias religiões juntas, inclusive em escola. Porque o espírita tem que estar presente, não digo nem o teólogo, o espírita tem que estar lá para colocar a sua parte. Colocar a vida nossa como espíritos ocasionalmente encarnados, uma visão muito mais ampla que o espiritismo nos concede, né? Então, é importante fazermos uma diferença. A faculdade Leocádio José Correia, através do curso de teologia, forma teólogos, não forma médiuns. Médiuns são formados dentro dos centros espíritas. Esta talvez seja uma coisa assim que temos que diferenciar. E eu falo por mim mesmo. Eu terminei meu curso de teologia, adorei, mas cheguei à conclusão que não bastava eu me formar. Eu tenho que ir para a caridade, para a prática, aprender e ensinar juntos. É isso que nós estamos procurando fazer, inclusive hoje. Só que, para me formar como médium, eu estou lá no meu centro espírita estudando, fazendo o meu aprendizado mediúnico. Temos alguma outra pergunta à mão ou da internet? Ainda não. Ok, então vamos seguir. O professor Pedro Grisa, doutor Pedro Grisa, do Instituto de Parapsicologia, está presente. Ele parece se manifestar. O microfone próximo dele, por favor, para o pessoal da internet ouvir. Eu gostaria de saber que eu assisti mês de setembro, acho que foi, lá na ACM, na Associação Catarinense de Mediunidade, de Medicina, aliás. Já ficando empolgado. Não me complica. Eu assisti a manhã daquele congresso no sábado. Sim. E eu vi a exposição de vários palestrantes, inclusive o Dr. Ricardo, e eu gostei muito do enfoque sobre paranormalidade. Eu, como estudo a paranormalidade na ótica científica, então eu gostaria de saber como é que a paranormalidade é premiada, vamos dizer, dentro do currículo do curso de teologia. Bom, eu tenho que falar como espírita. Sim, Desculpe, eu tenho que ser muito sincero e falar como espírita. Se nós temos uma lei natural, não há sobrenatural. Tudo está dentro da lei natural. Então não há nada fora do normal. Tudo é normal porque Deus não criaria uma lei natural, que é a lei de Deus que está escrita na nossa consciência, para depois, vamos dizer, desobedecê-la. Então, a paranormalidade é um estudo que corre ao lado do espiritismo, mas eu, pelo menos, não vejo que se misture, porque na ótica espírita, quem pensa é o espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo, nunca um corpo que tem um espírito. E nessa ótica que nós temos que ver a nossa presença na matéria, como espírito que somos, que pensamos e sentimos. Quem pensa não é o meu cérebro, é eu, o espírito, que estou pensando. Porque quando eu desencarnar, eu vou continuar pensando como eu penso hoje, dentro da minha construção, da minha evolução. Então, eu temeria entrar no termo paranormalidade, porque eu confesso que não pertenceu à ótica do nosso estudo, tanto na academia, como também no nosso centro espírita. Mas quem sabe pudéssemos discorrer um pouquinho sobre mediunidade, para ver onde que essas duas áreas se entrelaçam. Deixa eu só fazer uma observação, e logo passo a palavra para o amigo. É o seguinte, porque dentro da nossa visão,
dá para diferenciar e é até necessário a gente colocar para que o aluno entenda. Por exemplo, o fenômeno telepático entre duas pessoas encarnadas não é um fenômeno mediúnico. O fenômeno telepático é um fenômeno anímico, paranormal. Né? Um fenômeno de vidência paranormal e de vidência mediúnica e de clarividência são fenômenos que têm distinções, né? Por exemplo, se eu estou aqui nesta sala e sou um paranormal, clarividente, alguém coloca um baralho Zener lá na outra sala, embaralha mecanicamente e alguém coloca lá, saiu um triângulo, saiu um retângulo, saiu um círculo, e eu estou concentrado aqui e vou dizendo exatamente triângulo, retângulo, círculo. Isso não tem nada necessariamente a ver com mediunidade, é um fenômeno de clarividência, é uma visão anímica, é uma visão que eu, espírito, estou vendo e não há um espírito desencarnado no processo. Agora, se eu estou vendo, ao lado do professor Oduvaldo, uma senhora de coque, de cabelo branquinho, e que diz que se chama Ana Maria, e diz, sua tia está presente, isso não é um fenômeno de clarividência de paranormal, é um fenômeno de vidência mediúnica. Então, me parece que seria interessante essa informação para o aluno, para que ele tenha a definição do que é um fenômeno anímico ou paranormal, que não é um fenômeno de espiritual mediúnico. São duas coisas que, às vezes, tem uma telepatia, né? Eu estou captando o Luciano lá, pensando XXX. Isso não é mediunidade, isso é um fenômeno paranormal ou um fenômeno anímico, né? Mas apenas assim como ilustração para o pessoal da internet que está também participando, etc., né? Mas, de qualquer forma, pelo que eu entendi, o estudo da paranormalidade, ele fugiria do contexto do curso. Então, mas fique à vontade. Pois não. Eu cuido de uma parte da disciplina de mediunidade e suas diversas linguagens. Então, quando começamos a falar sobre mediunidade, nós começamos falando sobre comunicação. Vamos voltar um pouco na história da humanidade, bem nos seus primórdios, quando se habitavam as cavernas. Qual era a maneira de comunicação do tempo das cavernas? Vejam, hoje nós estamos sentados em objetos que nós chamamos de cadeiras. Mas lá na caverna não tinha cadeira. Não tendo cadeira, não havia a palavra e a ideia de cadeira. Então a comunicação era reduzida nesse sentido. E em tantos outros que dá para imaginar. Provavelmente a comunicação era através de grunhidos, né? De sinais, né? Sinais para fome, sinais para revolta, sinais para chamada, né? Muito bem, com o tempo foi se criando sons para exemplificar os desejos, as vontades, os convites, né? E mais tarde se inventaram as palavras e a grafia das palavras. E isso foi evoluindo até que se conseguiu inventar o papel e até mandar mensagens à distância sem ter que ir lá. Registrava, selava e mandava a mensagem. Depois se inventou a transmissão da mensagem sem o papel. Ela viajava pelo ar, pelas ondas do rádio, né? A telegrafia. O bandido fugia para o Velho Oeste e pelo fio que fala vinha a mensagem para o xerife que o prendia, né? Então a telemensagem, né? A telecomunicação. E mais tarde, com a evolução do rádio, surgiram os celulares. Hoje nós falamos sem fio, né? Entramos em uma frequência adequada e eu consigo daqui falar com a minha esposa em Curitiba. Estamos juntos na mesma frequência, mais distante por quilômetros. Muito bem. Então essa evolução da comunicação é curiosa de se notar num aspecto. Veja, a escrita tem aproximadamente 6.000 anos. Mas nós temos mãos há milhões de anos. Aquela ossada apresentada no programa Fantástico, há alguns anos atrás, de nome Lucy,
que é uma das ossadas mais completas, foi datada como tendo 3,6 milhões de anos. Então, a Lucy tinha mão, mas não escrevia. A escrita demorou muito para se desenvolver. Então, essa comunicação escrita demorou muito para se desenvolver. Agora, vamos voltar para a mediunidade, que também é uma espécie de comunicação. Ela também está levando tempo para se desenvolver, mas está instalada em cada um de nós, assim como a mão. Vamos fazer um comparativo entre música e mediunidade. Qual é o seu grau de musicalidade? Quem aqui toca algum instrumento musical? Por favor, levante a mão. Veja que temos um médium pontual aí, um musical pontual, né? Consegue tocar um instrumento, tá certo? Os outros, que somos nós, ouvimos música. Ou seja, a nossa musicalidade é limitada ao ouvir. Nós somos utentes, ou seja, utilizadores da música. Não somos produtores, não somos mediadores da música. Não tocamos nada. Quem sabe a gente canta no banheiro um pouco, né? Mas está instalado em nós o potencial musical. Nós temos mãos, podemos aprender a tocar piano. Isso vai requerer dedicação de horas por dia e um aprendizado especialista. Agora, nós podemos passar até para o grau de, em vez de tocar de ouvido, nós poderemos tocar lendo pauta, se aprendermos a ler a pauta. E se aprendermos, estudarmos um pouco mais, aprenderemos a escrever pauta. E quem sabe depois cantar, ou seja, podemos elevar a nossa musicalidade para um grau de produção, né? É o mesmo com a mediunidade. É exercício mediúnico. Nossos grupos são chamados de grupos de exercício mediúnico. Ah, vocês recebem espírito? Não. Todos nós estamos em sintonia com o universo o tempo todo, captando pensamentos e emitindo pensamentos. Mas não fazemos o exercício de receber espíritos nos grupos de estudos. O que nós fazemos é o debate de ideias à luz da filosofia, da ciência e religião, para fazer o quê? Autoconhecimento. Para fazer uma melhor administração do nosso período na Terra. Seguimos a próxima questão, que nós temos anotado. Uma preocupação de todos sobre teologia espírita é a perspectiva da profissionalização do palestrante espírita. Ou seja, não estaríamos nos igualando aos pastores evangélicos? Muito interessante a pergunta. Uma pergunta que complementaria essa, no sentido de ajudá-los a repensar, é assim: será que o curso de teologia espírita está profissionalizando espíritas ou espiritualizando profissionais? A resposta está no número de inscritos. A maioria deles graduados e profissionais nas suas várias áreas de atuação, mas com curiosidade e vontade de aprender sobre o Espiritismo, em uma organização reconhecida e que tem uma metodologia, um currículo e professores preparados para tal. Vejam que nós hoje temos vários mestres, doutores e professores graduados em várias áreas para fazer o curso. E muitos deles oriundos da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que tem esses estudos já há quase 60 anos. E que são orientados por espíritos desencarnados. Por exemplo, o Dr. Leocádio José Correia, cuja primeira manifestação, segundo o pesquisador Duvaldo, foi em Santa Catarina. Palhoça. Cidade de Palhoça. Ele é natural de onde, o doutor Leocádio Correia? É natural do Paranaguá, né? Nasceu em Paranaguá. Paranaguá, sim. Muito bem. Então, olhando o perfil dos inscritos no curso, a gente percebe que são pessoas já estabelecidas na vida, que estão lá procurando espiritualizar-se. E quem sabe levar para a sua atividade essa nova visão de mundo. Tanto que nós, na equipe de voluntários que compõe a faculdade e a sociedade espírita, criamos um grupo de trabalho para fazer uma revista. Ela se chama Ser Espírita. E o nome dela é assim, um novo olhar sobre a vida, tentando colocar uma nova luz de filosofia, ciência e religião no dia a dia das pessoas.
Eu acabei de receber do professor aqui vários exemplares da revista e depois a gente vai colocar na biblioteca do ICEF para que as pessoas possam depois levá-las emprestadas e devolvê-las. Muito bem. Seguimos. Quando houver alguma questão da internet, também fiquem à vontade aí para colocar, né? Tem uma do Carlos, de São Lourenço, Minas Gerais. Boa noite a todos. Se a lei de Deus está na consciência, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, ela é automática, natural, permeada pela lei de causa e efeito. Desde 1857, data desta resposta, penso não precisarmos mais de livros de mandamentos escritos que nos punam ou absolvam. Falem sobre a questão de livros sagrados. Ainda precisamos deles? Muito boa colocação. Eu considero que a Bíblia é um livro extremamente importante, que é um registro histórico de um grupo de habitantes do planeta. Estudando essa maneira como a Bíblia foi composta, a gente alcança uma visão crítica do valor dela. Muito bem. Desculpe. Aliás, da Bíblia saiu o Evangelho, da qual nós temos acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo. O problema está no nome, Bíblia Sagrada. Quando você coloca sagrada, você fecha, impede o entendimento, como aconteceu comigo, por exemplo, no curso para a primeira comunhão. Quando eu reagi à ideia de Adão e Eva, que eu já acreditava na evolução, a orientação que eu tive, olha, não pode duvidar, isso é pecado, vai contra a lei de Deus, e é pecado mortal. E eu não voltei mais para a aula, né? Ou seja, pedi para o meu pai, não quero fazer a primeira comunhão, ele disse, não precisa fazer, eu também não fiz, né? Então veja, essa ideia de sacralizar as ideias religiosas é muito prejudicial. O que nós precisamos é construir a autonomia pensante. Quando o Espírito Antônio Green, nos seus trabalhos e nas suas aulas, diz assim: a doutrina dos Espíritos ensina a pensar, não o que pensar. Está promovendo a autonomia pensante. Vejam, eu coloquei na seção Alimento Espiritual da revista Ser Espírita uma frase em uma das edições e era assim: o livro é conhecimento em conserva, esperando por alguém com fome de saber. O conhecimento é muito vasto e não para de se expandir. Veja que quando nós olhamos para um conceito de espiritismo, nós poderíamos utilizar um dos muitos conceitos, mas um que me atrai é assim: o espiritismo é o estudo, a interpretação e a prática dos princípios da doutrina espírita. E o que é a doutrina espírita, então? A doutrina espírita é um conjunto de ideias, de princípios, de conhecimento, de informação que Kardec conseguiu obter a partir da doutrina dos espíritos, que é muito maior. Então, quando nós pensamos no tamanho da doutrina dos espíritos, nós podemos imaginar o tamanho do universo. Quando nós pensamos na doutrina espírita, nós pensamos nas obras de Kardec, ou seja, um recorte que ele conseguiu, dentro dos limites da sua habilidade, tempo e dos médiuns que ele dispunha, documentar o que aprendeu. Então nós temos esse acesso. Agora o espiritismo é menor. Por quê? Porque ele passa pelos filtros da cultura individual. Ou seja, o que eu consegui estudar, lembrar, entender e praticar é o espiritismo. Portanto, ele é menor. Mas se não tivermos acesso aos livros e ao estudo, nós não poderemos ampliar a nossa capacidade de visão, de cosmovisão do mundo, das pessoas, das coisas, da vida, de Deus, e ficaremos limitados no entendimento. A ideia é só evitar a sacralização. Com certeza a nossa posição também é semelhante, né? Não existe livro sagrado, nem Evangelho segundo o Espiritismo, nem Livro dos Espíritos, nem Bíblia. Né? E também Deus não dita livros aos homens.
Deus não tem esse antropomorfismo, né? Mas Deus não é uma pessoa que dita livros, né? A Bíblia tem 70 e poucos autores, desde o primeiro até o último livro, são autores diferentes assinados, né? Assinados. Então, não é de forma nenhuma palavra de Deus. Isso aí tem muito de história do povo, de tradição, e a parte velha da Bíblia, o Velho Testamento, tem inclusive conceitos altamente opostos ao Novo Testamento, altamente opostos. Fazer uma colocação. O irmão de São Lourenço, me parece que é a cidade, né? Acho que ele faz duas colocações, duas perguntas, até uma pergunta, duas situações. Primeiro, em relação à Bíblia. É importante nós termos noção que a religião é do homem e não de Deus, ela nasceu da cultura. Jerônimo, quando escreveu a Bíblia, que escolheu 4 evangelhos, ele fez o melhor possível. Inclusive, em algum momento, ele estava fazendo a moldagem da Vulgata, que é a Bíblia do povo, foi divulgada no ano de 400. Ele chegou a escrever ao Papa da época, pedindo que ele ia parar com o serviço, porque ele disse assim: diante de tanta informação, eu não sei onde é que está a verdade. Imagine a dificuldade. Ele fez um trabalho maravilhoso, mas imagine a dificuldade. Então nós temos que ver a Bíblia. Primeiro, as palavras de Jesus trazidas são todas em parábolas. Então a Bíblia não pode ser entendida no sentido literal, no sentido filosófico, como o livro dos Espíritos também. Nós que eu digo, a ciência, os pesquisadores estão detectando inúmeros erros de tradução na Bíblia. Desde o Espírito Santo, por exemplo, alguém que já foi à Itália vai perceber que a estátua de Moisés no Vaticano tem chifre. Já se atentaram para esse detalhe? É um erro da Bíblia. Porque na Bíblia houve um erro de tradução. Traduziram o chifre por luz. E daí, você fazer a estátua, você colocou chifre no Moisés, porque diz que ele tem chifre, não tem chifre, então vamos botar chifre na pessoa. Segundo ponto, sobre a lei natural, que eu penso que é de extrema importância para nós espíritas, lermos, relermos para aumentarmos a nossa compreensão. Lembrem-se, Moisés começou a obra, Jesus deu continuidade, o Espiritismo a concluirá. Então veja o tamanho da responsabilidade que todos os espíritas têm. Segundo, essa revelação é das leis morais, começando com os 10 mandamentos e depois com os ensinamentos de Jesus. E nós temos as leis morais no livro dos Espíritos, que vai da questão 614 a 892, 279 questões. 27% do livro dos Espíritos. Os Espíritos não iam colocar tanta informação ali se elas não fossem. Então, o Espiritismo, como terceira revelação, está ali nas leis morais. Talvez a gente tenha que compreender isso. E ela, inclusive, fala da nossa memória, da nossa consciência, que nós só somos felizes quando cumprimos a lei de Deus. Se nos afastamos, nós somos infelizes. Quer dizer, eu costumo dizer, é como se fosse uma bússola interna, que nos mostra intuitivamente para onde nós devemos caminhar. E quando nós fazemos coisa errada, nós percebemos, mesmo que intuitivamente. Mesmo que intuitivamente. Bom, tem mais alguma questão? Não? Sim. Tem outra questão lá anotada? Tem. Algumas já foram vistas, né? Sim, sim. Junto com as respostas, assim. Vamos ver uma aqui. Qual é a grade curricular do curso? Qual a duração? E quem são seus professores? Tem que ser espíritas? Muito bem. Edovaldo, por favor. Bom, primeiro, a grade são 4 anos de estudo, são 3.154 horas aula, e a faculdade é extremamente exigente, ela não abre mão, até por ser espírita diz comportamento, princípios éticos. Então são 3.154 horas de aula, estudo, para se obter o diploma. Tem que defender tese, trabalho de pesquisa, dentro da metodologia científica. Não é fácil escrever
sobre o espiritismo dentro da metodologia científica, aplicando ciência espírita, inclusive. E que isso seja compreendido pela sociedade. Eu fiz 2 monografias já. A primeira, eu tratei do início do universo, desde o Big Bang, por Georges Lemaitre, até o Consolador Prometido, nós entendemos o que é esse Consolador Prometido. E amanhã nós vamos conversar sobre o tema, porque assim a física quântica está nos trazendo algumas informações que podem nos servir de alavanca para melhor compreender o espiritismo. Mas voltando lá à pergunta, 3.154 horas, são 42 disciplinas determinadas pelo MEC, com mais ou menos 32 professores, a maioria deles voluntários. Os alunos não necessariamente precisam ser espíritas, mas a maioria que busca são oriundos de centros espíritas, os mais variados. E também temos, como foi o meu caso, uma busca de informações espirituais. Eu preferi aprender o espiritismo numa fase inicial dentro da faculdade. Então, para se obter o diploma, você tem que defender publicamente uma monografia, um trabalho de pesquisa, com metodologia científica, respeitando todos os parâmetros da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem que ser assim. O espiritismo que nós trabalhamos e pesquisamos na faculdade é metodologia científica pura. Nós não podemos fugir disso, porque nós estamos nos relacionando com a sociedade. Por isso que um teólogo espírita tem a responsabilidade de falar com muita seriedade sobre a doutrina. Eu diria mais, com muita responsabilidade. Porque quando nós somos convidados a fazer uma palestra, a participar de um grupo de inúmeras religiões, nós temos que saber muito bem do que estamos falando. Não sabemos tudo, eu estou aqui aprendendo com vocês também. Mas dos irmãos que fizeram o curso, a gente percebeu assim que a maioria retornou para o seu centro espírita com uma outra visão do espiritismo. Uma visão mais na ótica de ciência espírita, não deixando a religião de lado. Permita um comentário. Desculpe. Quando nós, alguns anos atrás, quem sabe algumas décadas atrás, trouxemos a metodologia escolar para dentro do centro espírita, nós fizemos uma integração da metodologia de ensino para estudar o espiritismo. E depois fizemos o retorno, ou seja, levamos o centro espírita para dentro da academia. E o Oduvaldo é a melhor testemunha disso, porque não era espírita e acabou alcançando uma visão de espiritismo um pouco mais completa do que estaria disponível normalmente, porque na faculdade isso integra filosofia, ciência e religião. E é importante, quem sabe, conceituar um pouco o que é filosofia, o que é ciência e o que é religião. Quando a gente começa a pensar em filosofia, normalmente a gente pensa que é uma coisa difícil. Nossa, isso é para graduados. Mas vejam, nós filosofamos todos os dias. Quando nós entendemos, tem um autor chamado Will Durant, professor de filosofia e de história, escreveu livros sobre história da civilização. Ele diz assim: a primeira lição de filosofia é de que todos podemos estar equivocados. Veja que pérola, isso nos nivela dentro, todos do mesmo nível. Somos todos filhos de Deus, todos nós não sabemos tudo e precisamos trocar as ideias para que todos saibam um pouco mais. Immanuel Kant tem uma segunda sugestão sobre filosofia que é assim: não se aprende filosofia, o que aprendemos é filosofar. E até no Fantástico, alguns anos atrás, uma filósofa fez uma colocação sobre filosofia que é encantadora. Ela disse assim: filosofar é questionar as certezas.
Porque vejam, se as certezas não forem questionadas, nós ficaremos datados iguais às peças de museu. Não haverá evolução, não haverá questionamento, não haverá alcance de novas verdades. Nós estaríamos, quem sabe, ainda, como estivemos em encarnações anteriores, defendendo a Bíblia como a única verdade do planeta, quando é uma das verdades, e verdades há muitas, inclusive algumas antagônicas. Como é que eu faço para selecionar a verdade verdadeira? Basta eu usar ciência para tentar descobrir qual é a verdade que coincide com a. Por isso, a metodologia científica. Sem ciência, o espiritismo fica manco. E sem filosofia, não questionaremos nada. Então, simplificando, filosofia trata da qualidade das perguntas. Ciência trata da qualidade das respostas. Eu consigo verificar o que está sendo afirmado ou não. E a religião trata da qualidade das escolhas que o ser faz perante o conhecimento que está disponível. Por isso a necessidade do união dos três. E a academia consegue fazer isso de uma maneira magistral. Por isso nós precisamos, como centro espírita, trazer a academia para dentro do centro. E na academia levar o espiritismo para lá. Gostaria de só fechar em relação às disciplinas, porque eu penso ser muito importante para saber o que se estuda nessa faculdade, né? Só complementando em relação aos teólogos formados, a grande parte voltou para os seus centros espíritas, para ajudar no exercício mediúnico, somar esforços. Mas nós temos hoje teólogos, por exemplo, morando aqui em Florianópolis, trabalhando aqui. Nós temos teólogo morando no Canadá como professores, levando, espiritualizando a sua profissão. Nós temos em Curitiba uma experiência interessante, um teólogo espírita trabalhando num crematório. Então nós fomos falar com ele sobre a experiência. Diz, olha, quando vão fazer a cremação de um espírita, que é muito comum, fica muito mais fácil para orientar a família. Primeiro, que se aguarde pelo menos 72 horas para fazer a cremação. A mensagem diz respeito ao espiritismo. Então, soma muito, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho, são na realidade 42 disciplinas. Eu vou mostrar rapidamente só para ver. Primeiro, metodologia científica, ensino e pesquisa teológica, epistemologia, quem é professor vai pegar rapidinho, lógica, metafísica, história das religiões, história do espiritismo, literatura espírita, fundamentação doutrinária, ética e ética espírita, filosofia e filosofia espírita, os livros das obras básicas, todos eles, claro, pedagogia espírita, sociologia e sociologia espírita, psicologia e o espiritismo, medicina e o espiritismo, espiritismo moral e direito, antropologia e antropologia espírita, cosmologia e física quântica, isso o MEC impôs. Vocês têm que estudar física quântica. Fenômenos espíritas e a ciência, né? Pires, inclusive, no início da agenda, diz assim, se há fatos espirituais, o espírito é acessível à pesquisa científica. Acho que nós devemos refletir sobre isso. E logo no começo do curso foi muito interessante, porque como nós todos, a formação escolar brasileira, a gente chega muito fragilizado, especialmente no que se refere à língua portuguesa. Nós estudamos a língua portuguesa nos primeiros tempos. Língua portuguesa no curso de teologia. Depois tratamos de informática básica, porque muitos irmãos que chegam não sabem operar um computador, mas como é que você vai fazer pesquisa? Sem internet hoje não dá. Como é que você vai escrever usando metodologia científica, normas da ABNT, se você não conhece espaçamento, tipo de letra, parâmetros, tamanho, enfim, metodologia científica. E trabalhamos também 2 anos estudando pesquisa e monografia, aprendendo como se faz pesquisa e como se escreve uma monografia. Estuda-se francês também? Agora sim também.
neste período foi incluído o francês. Para quem não está acostumado, as obras básicas do Kardec todas nasceram na França, né? Daí a razão do meu questionamento. Então agora vai se começar. Já está estudando francês. Já foi incluído. Aliás, um dos professores estudou francês a fundo, fez inclusive um livro, a sintaxe das obras de Kardec, faz aulas lá, faz palestras, inclusive, sobre o assunto, e é muito interessante ouvir as palestras dele. Interessante que ele foi fazer a pesquisa em Paris, ficou lá o tempo necessário, pesquisou o Evangelho segundo o Espiritismo em francês, para não ter nenhum problema de tradução. Merci. Ne pas de quoi. Então, os alunos que frequentam o curso não precisam ser espíritas, mas os professores, eles são espíritas ou não? A maioria dos professores são oriundos de centros espíritas e, inclusive, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Mas há certas disciplinas em que nós não tínhamos a profundidade necessária exigida pelo currículo. Então, traz professores que não necessariamente precisam ser espíritas, porque eles estão trabalhando metodologia científica, por exemplo. Eu gostaria de, nesse ponto, fazer uma menção que eu acho interessante. E foi uma experiência muito positiva, eu diria até muito agradável. Quando nós estudamos uma disciplina chamada Teologia Comparada, a teoria das diversas religiões. A teologia católica, o que ela pensa, a teologia protestante, umbandista, enfim, fomos a centros espíritas para conhecer o centro espírita em funcionamento. Né? E eu tive, como professor, um ano e meio, um teólogo católico, falando teologia comparada. E as aulas foram muito boas. Inclusive, eu dizia, eu não estou vendo o conflito entre o espiritismo e a religião. Eu acho que as coisas não estão bem explicadas. Né? A minha professora de religião não é, que eu tive aula com ela não é espírita. Não foi professora de religião na faculdade do Leocádio, né? História das religiões. Sim. História das religiões. Porque nós precisamos compreender o processo religioso. Bem claro. Claro. Bem lembrado. Quantos alunos já se formaram? 60 e poucos alunos e há mais 65 em curso. E temos 11 que se formam, já terminaram o curso e tem a formatura agora no mês de fevereiro. Então já temos mais de 100 aí, mais 60 em andamento, em processo, né? Com a criação desse... Opa! Gostaria de perguntar se tem alguma expectativa de aplicação de uma pessoa egressa desse curso, de ter algum tipo de aplicação profissional. Então, como eu mencionei, muitos dos que vão ao curso já são profissionais, né? Então, qual é a leitura que a gente faz? Eles estão procurando se aprofundar no espiritismo, numa abordagem filosófica, científica e religiosa, para aplicar nas atividades das quais eles já participam. Às vezes é uma ONG, às vezes é um centro espírita, às vezes é uma escola, às vezes é uma organização em que a pessoa lida com pessoas e quer ter uma outra visão do ser humano, né? Do ser do ser humano, né? Então, a impressão que nós temos até o momento é que as pessoas que estão buscando o curso já são estabelecidas profissionalmente, estão lá para aprender mais. Agora, não vemos impossibilidade nenhuma em um teólogo espírita amanhã ou depois ser chamado por uma universidade para dar aula ou por uma escola para ensinar em cursos que trabalham história das religiões, por exemplo, né? Ou até numa organização para ele ser conselheiro de ética ou de princípios morais ou de avaliação de pessoas. Seria muito esperado isso, né? E não deveria ser contraditório com o espiritismo, porque nós estaríamos fazendo a construção de mentalidade das próximas gerações. Veja, nós não vamos reencarnar na Terra, provavelmente por muitas outras oportunidades.
O que nós gostaríamos de encontrar quando voltássemos na nossa próxima encarnação? Um mundo melhor, um mundo mais ético, um mundo em que, independente da minha capacidade, da capacidade financeira dos meus pais, eu tivesse acesso a um estudo de qualidade para que eu pudesse construir a mim mesmo, construir minha autonomia pensante, minha autonomia social, minha autonomia econômica. Agora, como é que nós vamos fazer isso se nós não prepararmos melhor o sistema instrucional humano? Não falo nem no educacional, né? Porque educação poderia ser considerado aquilo que as pessoas adotam entre tudo que é ensinado para elas, né? E nós sabemos que até é injusta aquela frase que diz assim: mas que criança mal educada. Como mal educada? Os pais a educaram no limite do seu possível, mas a fonte só põe para fora o que tiver por dentro. Então a escola precisa avançar na direção de um patamar suficiente para sensibilizar os espíritos que habitam aqueles corpos. Por isso a importância das perguntas, do filosofar. Por exemplo, perguntem para seus colegas de trabalho, de reunião, de passeio, de aniversário: você é um corpo ou tem um corpo? E vejam a resposta. E se a pessoa responder: não, eu tenho um corpo, né? Muito bem, e você é o quê? Eu sou eu. Mas isso é insuficiente. Não, eu sou uma alma. Então tá bem. Ou eu sou um espírito. Mas o que é o espírito? Vocês verão pessoas de todas as idades sem conseguir produzir uma resposta coerente, reveladora, convincente. E era muito importante que as escolas promovessem o autoconhecimento. Nós veríamos uma redução drástica no uso de drogas. Se as pessoas compreendessem que, sendo espíritos, são imortais, sendo imortais perante o conhecimento infinito, estão fadadas à repetição até que dominem o conhecimento para fazer autoadministração, autocontrole e deixem de ser utentes, utilizadores, e passem a ser coprodutores do mundo, sendo colaboradores da inteligência suprema que sustenta o universo. Então, é muito importante que a gente avalie a preparação dessas pessoas para influir na sociedade, independente da função que elas venham ocupar. Eu gostaria de complementar. É o seguinte, a gente vê, eu tenho presenciado a figura do teólogo espírita, às vezes é muito mais aceito pelo não espírita, mais facilmente aceito do que pelos próprios espíritas. Por que isso? Nós já tivemos debate via internet, com jornais, procurando esclarecer, e agradeço muito a oportunidade de nós também estarmos esclarecendo. Porque dá a sensação que a pessoa vai se formar em teologia para ganhar dinheiro. Quem pensar isso vai morrer de fome. Porque, embora não se aplique ao caso, dá de graça o que de graça recebe, porque quem vai fazer o curso de teologia tem que pagar o curso. Ele não está recebendo de graça. Mas a maioria, como são espíritas, vai com uma visão bem diferente de ajudar a humanidade, a sociedade. Mas daí nós pegamos assim, e aqui não vai nenhuma crítica aos irmãos de outras religiões, nós pegamos o teólogo católico, que pode ser um padre e pode não ser um padre. Eu conheço teólogos católicos que eles fazem, não são padres, fazem palestra, escrevem livros, vendem livros, são remunerados. E qual é o problema? Está trabalhando e faz trabalho maravilhoso dentro da sua área. Temos teólogos das mais variadas religiões, né? Temos padres, sim, que trabalham, mas o padre tem que ter ajuda de custo, ele precisa viver, ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa de um veículo. Ele pode dizer que não recebe salário, não, mas ele recebe manutenção. Nós estamos na matéria, dependemos do dinheiro. O teólogo protestante, evangélico, como queira, ele precisa de uma remuneração que é normal e natural. Eu não estou defendendo aqui que o teólogo espírita seja remunerado, eu acho que não há necessidade disso. Mas precisamos compreender que nós temos que trabalhar junto à sociedade sem essa ótica do dinheiro e muito menos achar que o teólogo vai ganhar dinheiro, porque não vai.
porque a busca de quem vai lá é outra. A visão espírita está presente, seja porque é espírita ou seja porque está tendo uma busca espírita. Então a visão é outra. Eu, por exemplo, faço o trabalho que faço junto aos centros espíritas, inclusive Brasília, Rio. Eu viajo usando as minhas milhagens. Me custa, não sei se custa, não custa, mas eu, como eu uso o cartão, então as milhagens eu uso e pago para a minha passagem aérea. A minha alimentação, eu pago minha alimentação. Inclusive quando eu vou com a minha esposa, que para mim é muito prazeroso quando ela vai comigo, pago minha alimentação, pago meu hotel, não é um problema. Porque nós temos que pensar, eu estou com 67 anos, meu salário não é lá essas coisas, mas sou eu e minha esposa, o nosso padrão de vida nós vivemos, a Neuza Emery nos conhece há tantos anos. Então, é hora de nós somarmos, porque o desafio está aqui na nossa porta. Nós somarmos, estou dizendo, todos nós espíritas. Evandro, quer fazer uma pergunta? Boa noite, sou Evandro e confesso a minha ignorância, é a primeira vez que eu ouço esse tema, né, teologia, e hoje eu vi e assim, me pegou de surpresa. E em termos, até foi respondida a minha pergunta, mas é uma pergunta até capciosa, como evitar essa profissionalização dos centros espíritas, dos dirigentes, porque vivemos encarnados, somos, o senhor acabou de falar, temos as nossas necessidades. Daqui a pouco todos nós somos formados, temos classes. Não vai ser formada uma classe de teólogos espíritas que só poderá ser o dirigente, o cara formado lá, e aquele, o nato, o dirigente nato do Dr. Ricardo, por exemplo, terá que ter o curso para poder palestrar. Só um detalhe. Como evitar isso? Só um detalhe, que eu não sou profissional. É porque alguém pode ter ligado agora. Não tem nada a ver, não. Certo. Mas, e curiosamente, Evandro, com licença, essa pergunta até foi enviada ali para a mesa, bem parecida como você fez. Tem ainda anotado a pergunta que foi enviada aí, só para ver como é parecida com a pergunta que o Evandro fez. Ela é recorrente. Correremos o risco de se exigir no futuro um diploma de teólogo espírita para dirigentes de centros espíritas ou de federações? Muito bem, eu sou administrador. Eu não li o papelzinho, não. Está dizendo que não leu o papelzinho, não. Não, mas vê que você está em sintonia, né? Está na rede mental, né? Muito bem, eu sou administrador, graduado em 74. Veja, durante toda a minha carreira, nunca me pediram diploma. Nunca. A única vez que me pediram diploma foi na Faculdade Leocádio José Correia, para eu ingressar como professor de Fundamentos da Administração. Inicialmente foi meu primeiro cargo na faculdade. Mas eu continuei tocando minha empresa, né? E fazendo as aulas. Quer ver um outro exemplo de como é que a gente está conciliando o processo de ter um preço num produto espírita? Quer ver? Me perguntaram assim, como é que vocês conciliam o dai de graça com o de graça recebeis no caso da revista Ser Espírita? Muito bem. Então a revista Ser Espírita, vocês vão ver agora em janeiro, ou fevereiro, chegando às bancas, a nova edição, R$ 9,90, vamos dizer R$10, né? Muito bem. Ela é distribuída pela Distribuidora Nacional de Publicações do Grupo Abreu, que tem 30 mil bancas no Brasil, né? Para remunerar a Distribuidora Nacional, as distribuidoras estaduais, 3 ou 4 por estado, e o revisteiro, ou a livraria que tem revistas, nós damos R$5. Esses R$5 é dividido um pouquinho para cada um, e tem que pagar a distribuição, o retorno das que não venderam e a margem de trabalho deles. Desses outros R$5, nós vamos pagar o quê? Nós vamos pagar a gráfica, que fez a impressão, a cores, o papel, que foi comprado, né? A diagramação, que é uma empresa de pessoas especializadas, com designers, etc., né? A compra das fotos para poder colocar lá dentro, né? E os 2 estagiários que fazem a entrega, o empacotamento dos assinantes e a remessa pelo correio. E o transporte para levar até São Paulo.
e depois o transporte de volta do que não for vendido. Quem sabe sobre R$1,20 ou R$2 por revista, para a gente ampliar a tiragem, ou seja, imprimir mais revistas na próxima. No momento nós estamos imprimindo no máximo 12 mil revistas, que é o quanto alcança o nosso recurso por parte dos assinantes e dos anunciantes. Todo o conteúdo que está lá dentro é produzido por voluntários. Eu sou editor voluntário, meu irmão também é, tem um coordenador da parte jornalística, tem todas as jornalistas que são voluntárias, os entrevistados não cobram nada, ou seja, todo produto intelectual que está ali dentro é grátis. O que a pessoa está pagando é a embalagem, é o veículo, é o acesso ao conhecimento. Então essa é uma maneira de conciliar. Quanto à questão da profissionalização de dirigentes espíritas, nós entendemos que não é o caso, não será necessário. Quem decide se vai admitir no seu corpo de participantes um teólogo espírita ou não é a direção do centro, que está capacitada pela experiência, pelo estudo, pela orientação dos orientadores espirituais a receber os voluntários que vão participar. Então eu não consigo imaginar um centro espírita com uma estrutura salarial e contratando teólogos, né? Eu imagino teólogos trabalhando lá como voluntários, como sempre foi, né? Só que com uma preparação teórica, com acesso a informações que possa tornar a sua participação rica, construtiva e produtiva. Gostaria de... Sim, à vontade. Depois o professor Grisa lá, mas primeiro pode falar. Eu posso responder ao irmão, primeiro pela minha experiência pessoal, e segundo por vários irmãos que se formaram comigo, não na mesma turma, mas se formaram também em teologia e voltaram para os seus centros. Em relação ao centro, lembre-se, no centro se forma médiuns, se estuda as obras da doutrina básica. O fato de se receber um teólogo no centro espírita, da mesma forma que você receberia um administrador, um advogado, como é que diz, teve um ministro que falou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E uma coisa que eu penso que nós temos que, levo em conta com muito carinho, a experiência da cultura espírita brasileira que nós temos. Eu estou lá aprendendo com muitos irmãos que estão lá no centro há 10, 20, 30, 40 anos, que eu estou aprendendo com eles a parte prática, porque uma coisa é parte teórica, é muito bom, ajuda, metodologia, mas quem não age não é. Você tem que ir lá para o centro e fazer acontecer. Vai te ajudar a você avançar mais rápido no estudo mediúnico? Vai. Mas daí não é só no estudo mediúnico. Eu me vinculo aqui, eu me remeto à questão 169 do Livro dos Espíritos, que diz que a cada um de nós é dado o livre-arbítrio e que nós podemos não eliminar provas, aprendizado que nós podemos, mas podemos reduzir o número de encarnações. Porque qualquer um de nós pode aprender mais rápido. Só isso não afeta a estrutura do centro espírita. Ao contrário, é alguém que vem com a metodologia científica no que se refere ao espiritismo para somar esforço com os irmãos que já estão lá, que nós vamos lá, estou lá aprendendo com a experiência de tantos e tantos anos. Doutor Pedro, sim, quer falar algo mais? Só para encerrar, vamos imaginar que nós gostaríamos de ter nossos filhos estudando em escolas confessionais e que trabalhassem os princípios morais à luz de filosofia, ciência e religião, inclusive falando de todas as religiões, inclusive o espiritismo. Quem nós gostaríamos que fosse lá fazer uma exposição de espiritismo? Um espírita. Mas ele precisa ser reconhecido pelo MEC. Puxa, então ele vai precisar de um diploma. E ele vai fazer isso em várias escolas durante a semana. Ele não vai ter tempo para trabalhar na sua atividade autorremunerada ou remunerada por uma empresa. Como é que essa pessoa vai sobreviver? Nós queremos um ensino de qualidade, com esta qualidade, e queremos alguém com essa graduação, mas não queremos que a pessoa faça sustentação econômica na sua vida. É incoerente. Então nós precisamos revisar as nossas ideias em função do que nós esperamos para o futuro. Inclusive existe muita fantasia sobre
a questão de graça, né? Existe um exagero, assim, uma fantasia mesmo, né? Normalmente, aquilo que é de graça é que alguém pagou por você. Isso, muito bem. É isso, né? Exatamente, né? A nossa reunião é de graça. Os cursos todos aqui são de graça. Mas tem um grupinho que paga o aluguel aqui, custa R$2.000. A luz, a água, a IPTU, a faxineira. E se cotiza. De vez em quando vem alguém aí e aparece para ajudar a cotizar. Né? Mas então é de graça. Mas essa é a definição real do que é de graça. Né? Não é bem de graça. É claro, não é bem, né? Mas de qualquer forma, ninguém está advogando aqui distorções, né? Nem vocês, nem nós, né? Porque existem distorções, existem vergonhosas, que é só, não vou incitar aqui porque é desagradável, né? Doutor Pedro. Bem, seguinte, primeiro eu queria dar parabéns aí pelos debates que estão acompanhando. E eu queria dizer uma coisa em relação a essa questão do dar de graça. Porque eu pretendia me inscrever no ICEF, mas eu pensava que eu iria pagar uma mensalidade para estar aqui. Porque eu tenho um princípio, dar de graça é uma desgraça. Porque, eu tenho dois problemas no mundo, os dois maiores. A culpa, que é a pior praga do planeta. Nada produziu tantas desgraças no planeta do que a culpa. E a segunda é a esmola. Porque a esmola rebaixa o sujeito, que não teve competência para conquistar. Então, como se diz, não deu peixe, ensine a pescar. Perfeito. Então, nesse sentido, eu acho que algumas coisas podem ser repensadas. E gostei quando alguém falou agora sobre essa questão. Porque eu penso, sim, que eu adorei vir aqui e ficar assistindo tudo isso aqui de graça, né? Meu bolso agradece, né? Mas eu digo, por outro lado, eu faço questão então de participar, pelo menos dando minhas contribuições dentro das minhas possibilidades. Eu digo porque eu estou aqui para somar junto com vocês, então. Então eu queria somar agora nesse aspecto. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que eu contesto uma coisa que veio da Segunda Guerra Mundial, que é a tal dos testes vocacionais que se aplica aos jovens. Porque esses testes vocacionais surgiram dos testes feitos com os soldados para ver qual que era em que atividade o militar iria exercer melhor sua função na guerra. E aí eram feitos testes. Porque se o cara era medroso, como é que você ia colocar ele na frente de batalha? E se o cara era muito prestativo, era um ótimo para cuidar da retaguarda. Né? E assim por diante. Então havia várias formas de se avaliar qual a função que o militar iria exercer, especialmente na hora das extremas exigências da guerra. E quando acabou a guerra, os caras que faziam testes vocacionais, testes funcionais, não eram vocacionais, eles estariam desempregados. Então o que se criou? Os testes para a vida profissional. Aí passaram a se misturar vocação com profissão. Então o que acontece? Em 40 e pouco, 48 acho que foi implantado os testes vocacionais, 48. Em 75, quase 30 anos depois, se fez uma pesquisa, porque o objetivo dos testes vocacionais era melhorar o índice de americanos com satisfação na sua vida profissional. As pesquisas feitas em 48 diziam que 21% dos americanos estavam insatisfeitos com a sua profissão. Ou era só 21%, aliás, que estavam satisfeitos. Em 75, a mesma pesquisa vai dar que temos apenas 20% existe profissão. Digo que vocação
é a canalização construtiva e benéfica dos talentos. Eu digo, eu não sei se existe algum talento maior do que aquele do médium no centro espírita. Que ele vive os seus talentos, as suas capacidades que não são apenas naturais, ultrapassam o natural no sentido de que ele acessa informações vindas dos espíritos desencarnados. Isso tem que ter talento. E talento que entra a moral e o amor. Sem isso, ele não acessa nada. Então eu sou médium espírita, sabia? Não. Sou médium espírita lá da Fundação Espírita de Curitiba. Durante 1 ano e meio me preparei, durante 1 ano e meio exerci. Depois eu tomei outros rumos e eu não exerço mais a mediunidade em centro espírita. Mas se me convidarem por uma sessão mediúnica, para assistir uma sessão mediúnica, se me der impulso, eu digo, eu sento à mesa mediúnica. E se tenho mais um impulso, eu faço a minha mensagem. Eu sempre fui médium oral, para falar, eu sou falador, né? Descendente italiano já viu, né? Nota-se. Então, eu queria dizer isso, que eu acho que uma coisa que pode ser salientada, eu estou dando uma sugestão, que no centro espírita se cuida dos talentos. E a profissão de teólogo espírita, estava falando de teólogo protestante, porque eu tenho um estudo muito avançado na área da ciência cristã americana, que os teólogos protestantes americanos vão dar uma nova visão ao próprio estudo das escrituras. Então, que eles vão resgatar os chamados dentro do cristianismo, os livros apócrifos. E quem fez os livros apócrifos tornarem-se apócrifos? Foi Constantino e companhia. Bem, mas isso é outro assunto. Mas o que eu queria salientar... Mas conclui, doutor Pedro, por causa do nosso horário. Ele tem que... pois não. Sim. Então é o seguinte, veja, desculpa, eu digo quando me dá... Está muito interessante, mas eu preciso concluir. Mas eu digo assim, então, eu acho assim que uma coisa importantíssima é ver que o médium que cuida do centro, a estrutura do centro, todos os centros espíritas que eu conheço, todos estão fundamentados na capacidade mediúnica dos seus dirigentes. E alguns que colaboram, digo então, isso para mim é vocação, isso é amor, isso eu digo, tá. Desculpe. Isso é vocação, isso é amor, isso é moral. Isso é que é preciso ser mantido, eu digo, podendo somar com a contribuição muito bem explicada já sobre o teólogo espírita. Satisfação estar aqui com vocês e muito obrigado. E apareça sempre para conversar conosco, né? Bom, de agora em diante, acho que nós vamos ter sua visita mais frequente na casa, né? Então tá. Bem, nós estamos adiantados no horário. Existe alguma questão ainda da internet? 3 questões agora, não sei se é possível. Vamos tentar, vamos fazer. É possível? Vamos fazer. É da Fernanda da Palhoça. No curso, é analisada a forma de realizar reuniões mediúnicas e outros serviços realizados em casas espíritas? Não. No curso se estuda tudo teoricamente, não se faz reunião mediúnica, não se trabalha a mediunidade, lá se estuda o espiritismo de forma metodizada, como pesquisa científica. Não há trabalho mediúnico na faculdade, no curso. A resposta é bem objetiva. Sim, a outra? Em termos práticos, quais as atividades desenvolvidas pelos teólogos já formados? Quais os resultados para a sociedade e para o espiritismo como um todo? A gente já passou anteriormente, mas vamos dizer assim, focando nos teólogos que se formaram e foram para a sociedade. Eu já falei aqui o exemplo do irmão que está trabalhando num crematório em Curitiba. E eu penso que a sociedade começou a exigir muito do espiritismo. Nós estamos em débito com a sociedade, porque a sociedade avançou e eu às vezes tenho alguma dúvida se nós estamos avançando na velocidade que precisaríamos. Ou na direção. Ou na direção também. Mas o que eu noto é o seguinte, a busca pela espiritualidade está
tão forte, que nós temos situações totalmente novas começando pelo nosso país. 2 grandes bancos brasileiros estão usando equipes de trabalho para ensinar meditação, o sentido da vida, ética pessoal, profissional, financeira, respeito ao cliente. Banco estão fazendo isso. Um deles gostou tanto da experiência que vai levar para sua matriz no exterior. Por ética, eu não vou mencionar o nome do banco. Está acontecendo em São Paulo. 2 grandes bancos brasileiros, aliás, um do exterior e um brasileiro já está fazendo isso. Então, nas empresas, nós estamos precisando de mais espiritualidade na profissão. Quando você fala de espiritualidade, nós estamos falando de ética e moral cristã. E eu remeto aqui aquilo que as obras básicas falam. O homem, para se recompor, para ajustar os males que ele próprio criou, ele vai ter que revisitar o cristianismo puro e primitivo. É isso que talvez esteja falando. Tudo isso junto com a ciência. A última pergunta? Do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais, de novo. Gostou da resposta, pelo jeito. Ou não. Ele agradece a resposta e pergunta se terão intenção de ministrar o curso à distância para quem não mora no estado. Muito obrigado pela pergunta, ela é muito boa. Nós estamos, no momento, fazendo uma pesquisa com uma empresa que possa servir de médium para o conteúdo. Né? Porque, veja, essa equipe de professores que vem gerando esses conteúdos ao longo de tantos anos, documentando isso em livros, em artigos, nós colocamos parte disso nas revistas Ser Espírita. A ideia é alcançar o maior número de pessoas para acelerar o processo de transformação moral da Terra. Porque como é que nós esperamos que o planeta seja promovido se nós não fizermos a promoção humana? E que ocorre como? De dentro para fora. Eu não posso promover o meu irmão. Eu posso dividir os dados que tenho, as informações e os conhecimentos que acessei e ser médium no processo de mediar o conhecimento. Né? Então nós estamos procurando uma empresa, estamos em contato com eles, fazendo a quantificação do potencial de alunos para definir quanto vai custar para eles esse processo de divulgação, de transmissão das aulas via internet. Então o projeto já iniciou e a ideia é que o curso se torne disponível dentro de um futuro o mais próximo possível. Tem uma pergunta dessa moça ali que seria a última, depois a gente vai encerrar a reunião. Se é um curso de formação espírita baseado em Kardec, por que não tem prática de mediunidade? Então, nós temos os cursos chamados Grupos de Exercício Mediúnico, que funcionam na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. É um currículo de 10 meses. E por que nós chamamos de grupos de exercício mediúnico? Porque o nosso entendimento é de que todos são médiuns. Mediunidade não é um dom, mas se quisermos chamar de dom, é um dom que Deus deu a todos, como a capacidade de aprender música, por exemplo, de andar, de falar, né? Todos temos esse potencial mediúnico em nós. O que nós fazemos nos grupos de exercício mediúnico? Nós fazemos a sensibilização das pessoas para o sentido, o significado da vida, para o autoconhecimento e para os instrumentos e instruções espíritas. Por exemplo, o Espiritismo é um sistema de ideias. Aliás, toda a doutrina é um sistema de ideias. Olhem para a doutrina do direito e verão princípios autossustentáveis como todos são iguais perante a lei, não se pune 2 vezes pelo mesmo crime. A doutrina espírita também é assim, ela tem princípios. Por exemplo, Deus, causa primária de todas as coisas, fundamento do fundamento da vida. Né? Kardec não acreditava e perguntou: onde encontrar provas da existência de Deus? E o Espírito respondeu bem simples: não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo que o homem não fez e tua razão te responde. Aí falamos sobre a moral cristã, sobre Jesus. Aí falamos sobre o livre-arbítrio, ou seja, você é livre para fazer o que quiser, mas é responsável pelas consequências. Todos somos médiuns, sintonizados como uma rádio ligada 24 horas, captando e emitindo pensamentos, fazendo sustentação de mentalidade nessa rede mental
essa internet espiritual que todos estamos conectados, né? E somos sujeitos a reencarnar, porque sendo imortais e o conhecimento sendo muito vasto, não seria justo que eu tivesse só uma encarnação, quem sabe sem acesso até ao estudo, e fosse colher as consequências eternas da minha ignorância. Então, entendemos que Deus dá a todos a oportunidade de encarnar quantas vezes for necessário, né? E há um processo de evolução de dentro para fora, ou seja, mudança, né? A minha espiritualidade pessoal vai evoluindo à medida que eu entendo quem sou, onde estou, quem é o outro, e não é um grupo de espíritos. A gente aprendeu a tratar a espiritualidade como um grupo de espíritos, ou a pleiade de espíritos, mas não é isso. A espiritualidade é pessoal. Nós temos até um livro do Dr. Leocádio que diz assim: a espiritualidade ilumina a vida do homem. É a espiritualidade de cada um que ilumina a pessoa. Querem ver um exemplo de mudança de conceitos? Há um conceito muito antigo que diz assim: fora da igreja não há salvação. Muito bem, Kardec fez uma releitura maravilhosa dessa frase. Fora da caridade não há salvação. E recentemente o Espírito Antônio Green, em 2005, fez uma nova leitura, ampliando ainda o conceito. Ele disse: fora da caridade não há evolução, porque o Espiritismo não é salvacionista, ele é iluminador. Interessante, eu não conheci. Interessante, eu não conhecia essa referência, mas é a frase que nós usamos aqui, sabia? Que bom. Sempre usamos aqui. Posso fazer porque nós não acreditamos que exista salvação, porque ninguém. Esse é um processo. Faz sentido, isso faz sentido, né? A doutrina não é salvacionista. Mas Exatamente. eu gostaria de, em relação à pergunta da irmã, logo no início nós deixamos assim, procuramos colocar que médium é formado no centro espírita, teólogo é formado na faculdade. São coisas, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não se mistura. Pode se somar depois, pode se complementar, mas não se mistura. Na faculdade nós estudamos a mediunidade, sim. O livro dos médiuns e como se processa todo o processo e o produto mediúnico. E nós, inclusive, tivemos a privilégio de, na nossa turma, usando a disciplina de lógica e a metodologia científica, nós criamos uma planilha para identificar quando o produto mediúnico é verdadeiro ou é anímico. E há condições, não é fácil, mas dá para... Até um livro que se diz espírita, a gente pode fazer uma filtragem para ver se realmente é uma obra espírita ou não. E mediúnica, no caso. Mediúnica. A espírita tem que estar presente em um espírito desencarnado, senão não é mediúnica, né? O irmão, quando falou de mediunidade, é claro, todo processo mediúnico ele tem a parte anímica junto, sim, mas claro, não é ela que domina, porque o domínio é dos espíritos, o encarnado e o desencarnado. Ok. Gente, está muito interessante a nossa conversa, mas nosso tempo na internet já expirou. Agradecemos a boa vontade de quem está nos patrocinando, nos auxiliando lá, né? E nós, então, vamos primeiramente agradecer aos dois professores, a sua simpática vinda, né? E é interessante que eles colocaram uma série de informações e, frequentemente, quando um palestrante espírita se desloca até uma cidade, etc., o mínimo que se faz é o pessoal se cotizar e pagar a passagem da pessoa, né? E a palestra é gratuita e tudo mais. Nem isso foi oferecido a eles, entende? Eles vieram por conta própria, entende? Estão voltando por conta própria, então demonstrando justamente essa desvinculação desse outro interesse. O interesse, acima de tudo, é o amor, é o trabalho, é a divulgação, mas seria, inclusive, muito justo até, não, nada contra, mas é só para exemplificar a postura deles, né? Que é bem definida nesse sentido. Quando o ICEF estiver um pouco mais bem estruturado, a gente até vai patrocinar a passagem de vocês em outras ocasiões. Não há necessidade. Não há necessidade. Mas então, gente, nós vamos encerrar a nossa reunião. Estava procurando alguma pessoa para fazer a prece, mas já vi vários sinais assim. Então, deixa que eu me encerro, então. Bem, queridos amigos, vamos agradecer aos
queridos companheiros, colegas da espiritualidade, que aqui comparecem, transfundindo-nos energias, transfundindo-nos essa massa de luz, de cores em profusão que nos envolvem, tá? Agradecendo a presença tão querida desses companheiros, e que possamos levar aos nossos lares mais ensinamentos, mais conceitos, para refletirmos, e que tenhamos uma noite cheia de paz e tranquilidade. Boa noite a todos.